Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem com vocês? Como é bom ter você aqui mais uma vez em nosso canal. Seja muito bem-vindo e se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum estudo da Palavra de Deus. E essa semana, especificamente ali no domingo, eu estava ministrando a Palavra de Deus ali na minha igreja, no culto de ceia, e eu falei sobre a multiplicação dos pães e peixes, e eu quero trazer esse estudo aqui para você também, um estudo completo do Evangelho de João, lá no capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 15, né? Que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Vou trazer aqui um estudo histórico, teológico, exegético e com algumas curiosidades bíblicas. Então, o texto base para esse nosso estudo de hoje, como eu disse, está lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 15. Se você tiver um tempinho depois, leia na sua casa todos esses versículos. Como tema central aqui para esse estudo, vamos tratar aqui sobre Jesus, que é o Messias prometido, o novo Moisés, né, o verdadeiro pão da vida, capaz aqui de suprir todas as necessidades do ser humano. Vamos fazer aqui uma introdução nesse estudo, né? A multiplicação dos pães e dos peixes é um dos maiores milagres ali realizados por Jesus e ele possui um significado profundo quando a gente fala deste milagre. Então, ele é o único milagre, além da ressurreição de Cristo, que é registrado nos 4 evangelhos. Então, ou seja, este milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele vai ser o único milagre que os 4 evangelhos vão registrar, vão narrar este fato, este acontecimento, ou seja, este milagre. Mateus vai falar lá no capítulo 14, do verso 13 ao verso 21, Marcos vai narrar este milagre lá no capítulo 6, do verso 30 ao verso 44, né? Lucas vai narrar este milagre lá no capítulo 9, do verso 10 ao verso 17, e João, é onde nós estamos nos baseando. O Evangelho de João vai narrar no capítulo 6, né, do verso 1 ao verso de número 15. Mas aqui nós vemos algo que João ele não relata este acontecimento apenas aqui como um milagre de provisão, mas ele vai falar como um sinal, que vem do grego de semeion, né? Então João não vai falar apenas de um milagre, apenas de uma provisão, mas o João vai falar aqui de um sinal, ou seja, né, uma manifestação da identidade divina aqui de Cristo. Então todo o capítulo de número 6 aqui do Evangelho de João prepara aqui um terreno para uma das declarações mais importantes ali de Jesus, que está lá no capítulo 6, o verso 35, que Jesus declara: eu sou o pão da vida. Então, este capítulo ele vai apresentar, né, essa declaração tão importante aqui de Jesus, quando Jesus declara, né, eu sou o pão da vida. Então o milagre aqui ele aponta para uma realidade muito maior, né? O milagre vai apontar para essa realidade que Jesus não veio apenas alimentar corpos, mas Jesus veio para salvar almas. Então vem comigo neste grande estudo da Palavra de Deus. No primeiro ponto, no primeiro tópico, nós vamos fazer aqui um contexto histórico, né? Vamos falar aqui, no primeiro subtópico deste estudo, vamos falar sobre o período. Então, o episódio aqui deste milagre, ele acontece ali aproximadamente entre os anos de 29 e 30, ali depois de Cristo, durante o ministério na Galileia, enquanto Jesus fazia o seu ministério ali na Galileia. E nessa época, Israel estava sob um domínio romano. Nós já fizemos alguns estudos sobre isso nos tempos de Jesus. Então,
Israel estava sob o domínio romano, e principalmente ali no Império, né, o imperador ali era Tibério César, era o imperador daquela época, não é isso? E Pôncio Pilato governava ali a Judéia. E Herodes Antipas governava então a Galileia. Então a opressão romana aqui fazia o povo esperar ali por um Messias libertador, não é isso? Então essa opressão faz com que o povo espere ali por um Messias libertador que os libertasse ali dessa opressão romana. Então por isso, ali após o milagre, eles desejavam proclamar Jesus como um rei. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 6 e verso 15. Após Jesus fazer o milagre da multiplicação, então eles desejam proclamar ali Jesus como rei, né? Entretanto, Jesus, no Cristo, veio estabelecer aqui um reino espiritual antes de um reino, na realidade, ali visível. No segundo subtópico, nós vemos aqui uma situação política, ou nós temos esta situação política porque o povo vivia altos impostos, né, pobreza ali naquela região, fome frequente e opressão ali militar. Então, quando Jesus ele alimenta ali milhares de pessoas e principalmente gratuitamente, muitos pensam então, nós aqui encontramos o rei ideal, não é isso? Nós encontramos um rei ideal porque imagina, estamos esperando um libertador e Jesus é que vem, faz esse milagre e nos alimenta de uma forma gratuita, não cobra nada, porque como eu disse, eles estavam vivendo ali altos impostos, pobreza, fome frequente, né, a opressão militar, e de repente Jesus faz um milagre extraordinário, alimentando toda a multidão e de uma forma gratuita. Então eles desejam fazer de Jesus ali o seu rei. No terceiro subtópico então, deste ponto que nós estamos tratando, que é aqui o período e o contexto histórico desta época, o terceiro subtópico, nós temos aqui a economia da época, né? Como estava a economia naquela época. Veja que Filipe ele vai afirmar quando ele diz para Jesus que 200 denários não bastariam para alimentar toda aquela multidão, que era aproximadamente quase 5.000 homens, segundo os relatos bíblicos. Então, um denário ela era ali equivalente aproximadamente a um salário de um trabalhador por dia. Um denário, então, valia um dia de trabalho. Então, João diz que nem 200 denários poderia alimentar toda aquela multidão. Então, portanto, aqui seriam necessários cerca de 8 meses de salário para comprar pão suficiente para toda aquela multidão. Então, João mostra que aquilo era impossível economicamente, né? Aquilo era impossível e tornou-se simples nas mãos do Filho de Deus, né? Economicamente era algo impossível, mas que para Jesus, naquele momento, tornou-se algo simples, né? No segundo tópico, eu quero falar sobre um contexto geográfico. Então, Jesus, ele atravessou ali o mar da Galileia, que também era chamado, conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, não é isso? O Mar da Galileia também era conhecido com esse nome de Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Não, na verdade, trata-se de um grande lago de água doce, não é isso? Às vezes vai chamar de mar, mas ali trata-se realmente de um lago de água doce. As características ali daquele lago, não é isso? É aproximadamente ali de 21 quilômetros de comprimento, cerca de 13 quilômetros de largura e até mais ou menos ali 43 metros ali de profundidade o Mar da Galileia. E ao redor dele ficavam cidades importantes, ao redor do Mar da Galileia ficava Cafarnaum, as cidades de Cafarnaum, Betsaida, não é isso? Tiberíades e também Magdala ficava em torno ali próximo da região ali do Mar da Galileia. E provavelmente o milagre ocorreu ali próximo a Betsaida Júlias, porque ali numa área de colinas com muita relva, vai dizer, né? O próprio texto lá em João capítulo 6, verso 10, diz que havia muita relva, então Jesus pede que a pessoa se assente em grupos, não é isso? E havia ali muita relva, então
provavelmente tenha sido ali na região de Betsaida Júlias, né? Isso tem acontecido este milagre. Então esse aqui é o contexto que nós temos geográfico de onde aconteceu este fato, este milagre da multiplicação e dos pães e peixes, né? Isso. E no terceiro tópico nós temos um contexto aqui também religioso. João faz questão aqui de informar que estava próximo à festa ali da Páscoa. Você veja que Jesus vai dizer que quando Jesus faz esse milagre, realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, então estava próximo à festa da Páscoa. Isso aqui não era somente um detalhe que João está trazendo, né? Mas aqui é uma chave teológica de João, que na Páscoa de Israel eles estavam ali lembrando que da libertação do Egito, né, o cordeiro pascual, né, isso, e o maná que desceu do céu. Então João vai mostrar que Jesus ele é o verdadeiro cordeiro, Jesus ele é o novo Moisés, Jesus é o verdadeiro maná, por isso vai falar da questão do pão, não é isso? Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, é bem interessante de João ali, o Evangelho de João, trazer realmente esse relato, de dizer, olha, estava próxima a festa da Páscoa. Então, João não faz isso só de uma forma ali, simplesmente para uma informação, mas João faz realmente ali, trazendo alguns detalhes, como uma chave teológica para o sentido ali de Jesus está realizando este milagre. No quarto tópico, nós temos um contexto cultural também, que os judeus eles costumavam fazer longas caminhadas para ouvir os rabinos, isso era um costume cultural da época, né? Falando desse contexto cultural, os judeus tinham esse costume de acompanhar os rabinos, às vezes por viagens, caminhadas longas, então a multidão permaneceu ali o dia inteiro ali com Jesus. E o alimento do menino era típico ali de famílias pobres, não é isso? Veja que ele tinha 5 pães, não eram pães, né, de grandes na realidade, eram pequenos pães de cevada. Veja que João também vai deixar isso bem claro, que eram pães de cevada. E a cevada era o cereal mais barato da Palestina naquela época e era considerado ali a comida dos pobres. Então isso nos dá a entender que era um menino que tinha uma condição financeira baixa, ou seja, era um rapaz de uma família pobre por carregar 5 pães pequenos e esses 5 pães serem de cevadas, que era um alimento comum na época, o alimento ali de pessoas de baixa renda, porque o rico, na realidade, as pessoas de classe mais alta, pessoas mais ricas, elas comiam pão de trigo na época. E os peixes provavelmente eram peixes pequenos também, salgados e secos, que se costumavam levar nas caminhadas, né? Funcionava ali como um acompanhamento do pão. Então o peixe era como se fosse um acompanhamento ali do pão. E uma análise exegética que nós podemos fazer de João, capítulo 6 e verso 5, onde compraremos pão. Né, isso é a pergunta que é feita. Jesus nunca perguntou ali por falta de conhecimento, né? Aonde nós compraremos pão para alimentar toda esta multidão? E o texto afirma, né, que pois sabia muito o que havia de fazer, né? Isso, então, o próprio texto, o próprio João, quando ele narra que Jesus faz a pergunta, onde compraremos pão para esta multidão? Quando ele pergunta a Filipe, onde nós vamos comprar? Vamos alimentar, onde nós vamos comprar pão para esta multidão? Jesus já sabia, João vai declarar que Jesus já sabia o que havia de fazer. Então a pergunta aqui tinha uma finalidade pedagógica, ok? Então Deus frequentemente prova ali a nossa fé antes de revelar o seu poder. É uma pergunta totalmente ali pedagógica, porque Jesus já sabia o que fazer. João capítulo 6 e verso 7, nós temos também Filipe respondendo racionalmente. Veja que Filipe ele vai trazer uma resposta racional, né? Ele calcula, ele faz um cálculo. Então, a resposta de Filipe é uma resposta racional, porque Jesus então aqui realiza milagres onde termina a lógica humana. Isso que a gente pode dizer. Porque veja que Filipe, olha, não tem como, se eu tivesse 200 denários, ou seja, se eu trabalhasse por 8 meses, alguém trabalhasse aqui por 8 meses,
não conseguiria alimentar esta multidão. Então você veja que Filipe dá uma resposta racional. Ele calcula tudo e diz que não era possível. É aí onde Jesus entra, quando a lógica humana já não pode mais realizar nada. Em João capítulo 6, do verso 8 ao verso 9, veja que André ele apresenta aqui o menino e em nenhum momento nenhum dos evangelhos relata o nome deste menino. Interessante notar aqui então que o menino não é identificado ali, como eu disse, pelo seu nome. Não é isso? Então na Bíblia, muitas vezes Deus usa pessoas anônimas para realizar ali grandes obras. Então era um menino anônimo que ele só diz: tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes e 2 peixinhos, né? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas não fala o nome daquele rapaz. É isso. E o João capítulo 6 e verso 10, todos deveriam assentar-se, né? Então Marcos afirma que estavam organizados em grupos de 50 e de 100. Então Marcos já traz esse detalhe. João não traz esse detalhe, só diz que eles assentaram em relvas e lugares verdes, mas Marcos já traz um detalhe dizendo que eles se assentaram em grupos de 50 e grupos de 100. Né? Isso é o Deus, nós podemos trazer aqui como um Deus de ordem. Deus, ele é um Deus de ordem. João capítulo 6 e verso 11, então Jesus, ele tomou o pão, ele agradeceu e ele repartiu. Então esses mesmos verbos, tomar, o verbo agradecer e o verbo repartir, né, aparecem na última ceia. Bem interessante isso. Pode anotar, esses verbos aparecem na última ceia, quando o Senhor faz ali com os discípulos. Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e assim ele faz a mesma coisa na multiplicação dos pães e peixes. Ele pega o pão, ele toma o pão, parte e dá graças, né? Então João vai criar uma ligação entre este milagre e a obra redentora de Cristo. João capítulo 6 e verso 12, recolheu os pedaços. Veja que ele recolhe aquilo que sobrou, então nada deveria ali ser desperdiçado, né? Isso quem multiplica também ensina responsabilidade. Então Jesus multiplica e Jesus ensina uma responsabilidade que nada poderia se perder, nada poderia ser jogado fora. Então o milagre nunca milagre nunca é uma disputa para desperdício, ok? João capítulo 6 e verso 13, sobram 12 cestos. Então cada discípulo provavelmente levou um. Que é interessante que João vai dizer que sobraram 12 cestos, você tem 12 discípulos, então isso nos deduz que ao final cada discípulo acaba levando um cesto de pão. E aquele que entrega tudo para Jesus nunca sai de mãos vazias. E aqui também a gente trazendo algumas curiosidades bíblicas. Veja que é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Eu falei no comecinho do vídeo que ele vai ser o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos vai narrar este milagre. Isso é uma das curiosidades. Então isso demonstra aqui sua enorme importância para a igreja primitiva, né? Porque os 4 evangelhos se preocupam em narrar este milagre. E a palavra sinal também é uma curiosidade. João nunca chama este acontecimento apenas de milagre, né? Ele usa a palavra grega semeion, né? O semeion, ou seja, como o milagre apontando para algo ainda maior. Então João fala de um sinal, não é isso? Uma outra curiosidade que são 5.000 homens. Mateus informa apenas os homens, não é isso? Com mulheres e crianças. Muitos estudiosos vai estimar ali entre 15 e 20 mil pessoas. Veja que Mateus ele narra que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, contando aí entre mulheres e crianças, nós vamos ter aproximadamente aí, vamos colocar aí 15 mil pessoas, mais ou menos. Ou seja, era muita gente. A relva verde também é uma outra curiosidade, é um detalhe que João também vai narrar, e Marcos também informa que havia muita relva, não é isso? Então isso indica que era primavera naquela época, exatamente próximo ali da Páscoa. Então você tem, Marcos narra esse detalhe interessante, que se havia relva, era ali primavera, quando você vai ao calendário, é próximo ali realmente a Páscoa, quando João diz que estava próximo da Páscoa.
Uma outra curiosidade são os 12 cestos. A palavra usada é cófinos, né? Cófinos, que era um pequeno cesto carregado pelos judeus em viagens. Cada discípulo, então, provavelmente voltou levando um. Então, os discípulos tinham esse costume de carregar esses cestos, e então cada um encheu um cesto e levou. Uma outra curiosidade é o menino, né? Somente João menciona o menino. Interessante que João destaca que Deus usa pessoas aparentemente insignificantes. Os outros evangelhos não narram, mas João, só ele que vai narrar, dizendo que é um rapaz, um menino, ali quando André traz esse menino, não é isso? E o verbo, uma outra curiosidade é o verbo dar graças, né? A palavra grega, né, que daí surge a palavra Eucarístia também, que vai surgir aí no catolicismo, a Eucarístia, que é da graça. O povo queria fazer o rei, é uma outra curiosidade que nós temos, que o povo queria fazer de Jesus um rei. Então eles enxergaram ali apenas um provedor de alimento, né? Eles não enxergaram só o Messias, Jesus como Messias, Filho de Deus, mas quando Jesus faz o milagre, eles veem Jesus como um provedor, como um libertador, mas somente ali um provedor de alimento, e não compreenderam realmente que Cristo veio oferecer vida eterna. Uma outra curiosidade é que João não descreve a multiplicação, né? Curiosamente, João nunca explica como aconteceu. Então, João não descreve aqui a multiplicação, como aconteceu essa multiplicação. Ele simplesmente mostra que aconteceu e o foco aqui está em quem realizou realmente o milagre. 10, o maior milagre, né? A multiplicação dos pães não é aqui o maior milagre do capítulo, ok? Mas o maior milagre aqui é Jesus revelar que ele é Deus. Esse é o maior milagre aqui deste capítulo. E aplicações para a vida cristã nós podemos trazer também. Jesus conhece as nossas necessidades antes mesmo de orarmos. Deus usa aquilo que parece pequeno. Fé não ignora os problemas, mas confia acima deles. Gratidão precede grandes milagres, né? E nós temos aqui também, então, esses acontecimentos, no caso aqui, essas explicações para uma vida cristã. Cristo continua sendo o único capaz de satisfazer a fome espiritual da humanidade. Não é isso? E eu quero aqui concluir o nosso vídeo de hoje falando que a multiplicação aqui dos pães e dos peixes não é apenas um relato de provisão material. Então o foco não era esse, né? Mas uma poderosa revelação da identidade de Jesus, Jesus como o pão que desceu do céu, Jesus como o pão vivo. É isso. Então, aqui em um cenário de escassez daquela época, ele demonstra que o reino de Deus não é limitado pelos recursos humanos, é isso? Então, o pouco, quando entrega com fé, quando se entrega este pouco com fé, então torna-se suficiente nas mãos do Senhor. Então, historicamente, o milagre ocorreu em um tempo de opressão, né? Isso, opressão e expectativa messiânica, como eu disse aqui, o povo estava vivendo um momento de opressão. Teologicamente, então, revela Jesus como o novo Moisés, o verdadeiro maná e o pão da vida, o pão que desceu do céu. E espiritualmente, ele ensina que somente Cristo pode satisfazer a fome mais profunda do coração humano, né? Então, o versículo-chave que nós temos aqui é o versículo 35, João capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esse é o versículo-chave deste capítulo. Então, essa declaração aqui vai resumir o propósito de todo o capítulo, né? Conduzir as pessoas além do milagre visível para reconhecerem em Jesus o Salvador e o Senhor, cuja ali a provisão, né, alcança não apenas as necessidades temporais, mas oferece vida eterna a todos ali os que creem, ok? Então essa aqui
é a nossa conclusão e o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do estudo, espero que você tenha gostado deste estudo maravilhoso que fala deste grande milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quero te fazer mais uma vez aquele pedido. Você deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os familiares, para que muitas mais vidas sejam alcançadas através do estudo, através da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.